Eu matei um homem no meu coração antes mesmo de ele pisar na minha porta pela primeira vez. Não com uma faca afiada, mas com a lentidão cruel de quem ignora os sinais até que o veneno se espalhe. E você, leitor, que acha que o amor justifica tudo, vai odiar-me por isso, ou talvez me aplauda, dependendo do quanto já sangrou por um tolo como ele. Em Lisboa, onde o Tejo sussurra promessas que o vento leva embora, eu construí uma vida com as unhas e os dentes. Uma casa modesta no bairro Alto, com azulejos rachados que contam histórias de terremotos antigos, e um emprego que me pagava o suficiente para não mendigar. Mas aí veio o João, com seu sorriso de tubarão e olhos que prometiam o paraíso. Ele jurou que era o meu salvador, e eu, idiota, acreditei. Agora, pergunte-se, até onde você iria para recuperar o que é seu? O cheiro de sardinha assada ainda pairava no ar quando o vi pela primeira vez, no verão de 2023. Eu estava no mercado da Ribeira, equilibrando uma sacola de pão e queijo fresco, o suor colando a blusa nas costas sob o sol impiedoso. Lisboa fervia como sempre, com turistas tropeçando em calçadas irregulares e vendedores gritando ofertas que ninguém precisava. Eu era só mais uma, aos 32 anos, solteira por escolha, ou por azar, como minha mãe insistia em repetir nas chamadas dominicais de Braga. Ele surgiu do nada, colidindo comigo perto da banca de frutas. Maçãs rolaram pelo chão de pedra, e ele se abaixou primeiro, rindo como se o mundo fosse uma piada particular. Desculpa, minha linda. Sou um desastre ambulante. A voz era grave, com aquele sotaque lisboeta arrastado que faz as mulheres derreterem. Alto, barba por fazer, camisa desabotoada revelando um peito tatuado com âncoras e rosas, o tipo de homem que parece saído de um fado melancólico, pronto para te arrastar para o abismo. Recolhi as maçãs, sentindo o rubor subir. Tudo bem, acontece. Mas ele não parou aí. Pegou uma laranja da banca, partiu-a ao meio com as mãos nuas e ofereceu-me a metade suculenta. Para adoçar o dia. Eu sou o João, e tu és? Beatriz, respondi, mordendo o gomo antes que o cérebro gritasse para fugir. Conversamos ali mesmo, entre o burburinho de risadas e o tilintar de moedas. Ele era pescador, contava, mas o mar estava traiçoeiro ultimamente, trabalhava como entregador de aves para complementar. Falava de sonhos, abrir um bar no cais do Sodré, com jazz ao vivo e gin tónico que curava corações partidos. Eu ri, porque há anos não ouvia alguém falar assim comigo. Não como se eu fosse só uma contadora de faturas numa firma de seguros. No dia seguinte, ele apareceu na porta do meu escritório no Chiado, com um buquê de flores silvestres colhidas sabe-se lá onde. Não resisti. Quero-te ver de novo. Saímos para um café no Terreiro do Paço, onde o sol batia nas águas do rio como ouro líquido. Ele me beijou ali, sob os arcos imponentes, e o mundo parou. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me viva, não só sobrevivendo ao ciclo de trabalho casa-mercado. As semanas viraram um redemoinho. Jantares improvisados na minha cozinha apertada, com bacalhau à brás que eu cozinhava enquanto ele contava histórias exageradas de noites loucas em bares escondidos. Ele me levava a passeios pelo castelo de São Jorge, onde o vento salgado bagunçava o cabelo e nos fazia rir como adolescentes. Tu és a minha sorte, Bia, sussurrava, apertando minha mão contra o parapeito de pedra. Eu acreditava. Deus, como eu acreditava. Um mês depois, veio a proposta. Estávamos na cama, o lençol embolado nos pés, o aroma de jasmim do meu perfume misturado ao suor dele, e se eu me mudasse para cá? O meu quarto é um chiqueiro, e contigo tudo faz sentido. Meu coração acelerou. A casa era minha, comprada com suor de anos poupando cada cêntimo, mas vazia sem ele. Sim, disse, sem pensar duas vezes. No dia seguinte, ele trouxe as malas, poucas, como se o passado fosse leve. Os primeiros dias foram um sonho. Acordávamos com o canto dos pardais nas varandas vizinhas, fazíamos amor no chão da sala com o sol filtrando pelas cortinas finas. Ele cozinhava ovos mexidos com chouriço, e eu ria das suas caretas ao queimar o pão. Lisboa lá fora pulsava com vida, o elétrico 28 rangendo nas curvas, o cheiro de pastéis de nata escapando das confeitarias. Parecíamos invencíveis. Mas o encanto rachou devagar, como azulejo sob o calor. Uma noite, cheguei exausta da firma, uma auditoria que me consumira 12 horas, e encontrei a cozinha um caos. Pratos sujos empilhados na pia, garrafas de cerveja vazias no balcão.
Onde está o jantar? Perguntei, mais cansada que irritada. Ele, esparramado no sofá com o telemóvel na mão, encolheu os ombros. Esqueci-me. Tinha um jogo importante. Ri, achando graça, e pedi uma pizza. Pagou eu, claro. Pequenas coisas acumularam-se. A luz da sala ficava acesa até de madrugada porque ele via séries até cair no sono. O armário encheu-se das suas roupas, mas as minhas faturas de eletricidade subiram 30 euros. É o verão, Bia, o ar-condicionado come tudo, justificava, sem oferecer mão na massa. Eu engolia, porque o amor, dizem, é paciência. Mas a paciência tem um limite, e o meu era mais frágil que parecia. No fim do primeiro mês, veio a fatura da EDP. 150 euros, mais que o dobro do habitual. Sentei-me à mesa da cozinha, calculadora na mão, o coração apertado. Ele entrou, cheirando a cigarro e mar, e beijou-me o pescoço. Problemas. Mostrei-lhe o papel, temos de dividir isso. Silêncio. Depois, um suspiro longo, como se eu pedisse o impossível. Estou apertado este mês, amor. O barco avariou-se, e as entregas estão fracas. Da próxima, prometo. Da próxima. A palavra ecoou na minha cabeça como um aviso. Paguei sozinha, cortando o meu orçamento de lazer, adeus aos vinhos de quinta no fim de semana. Ele notou? Claro que não. Comprou um par de ténis novos na semana seguinte, para impressionar um cliente. Eu sorria, mas por dentro, algo se quebrava. O Tejo lá fora continuava a fluir, indiferente, carregando segredos para o Atlântico. As discussões começaram sutis. João, podes lavar a louça hoje. Tenho de preparar o relatório para amanhã. Ele bufava, mas fazia, mal e porcamente, deixando manchas que eu limpava de madrugada. Estás a tornar-te como a minha ex, controladora, atirava uma vez, e o golpe acertava em cheio. Eu, que crescera com uma mãe viúva que limpava casas alheias para nos sustentar, odiava ser rotulada assim. Não é controlo, é respeito pelo nosso lar. Nosso lar. A palavra azedava na boca. A casa era minha, hipoteca em meu nome, paredes pintadas com o meu suor. Mas ele agia como dono, deixando cinzeiros cheios na varanda e amigos barulhentos invadindo às sextas, bebendo as minhas garrafas de vinho do Dão sem um obrigado. Uma noite, um deles, o Rui, piscou-me o olho enquanto João vomitava no banheiro. Cuidado, Bia, ele é um devorador. Ri, nervosa, mas a semente plantou-se. O ponto de ruptura veio em outubro, com a chuva torrencial que transformou Lisboa num labirinto de poças e ecos. A fatura da água e luz, 220 euros. Enfrentei na sala, o documento tremendo na mão. João, precisamos falar. Isto não pode continuar assim. Contribui, por favor. Ele estava deitado, pernas sobre o braço do sofá, scrollando o Instagram. Levantou a cabeça devagar, olhos semicerrados. O quê? Achas que sou o teu banco? Eu trago alegria para esta casa cinzenta. Isso não tem preço. Alegria. O riso escapou-me, amargo. Alegria. Eu pago tudo sozinho enquanto tu ficas aqui como um rei preguiçoso. Gritou de volta, levantando-se num pulo. Então vai-te lixar, Beatriz. Se não aguentas, eu saio. Mas vais sentir a falta disto. Apontou para si mesmo, o peito inchado de orgulho falso. Saí batendo a porta, caminhei sob a chuva até ao mirador da Senhora do Monte, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas falsas. Chorei ali, não por ele, mas pela mulher que me tornei, tola, generosa demais. Voltei tarde, encharcada, e ele dormia como um anjo. Deitei-me ao lado, o ódio fermentando devagar. Não o expulsaria, isso seria misericórdia. Ele merecia pior. Merecia perder tudo o que pensava ter ganho. E assim, na escuridão da alcova, planejei a minha vingança. Não com gritos ou polícia, mas com a frieza de quem conhece os pecados do outro melhor que ele próprio. Na manhã seguinte, o sol filtrava pelas persianas tortas, pintando listras douradas no chão de tacos gastos. Acordei com o cheiro de café fresco, ele tentara redimir-se, o safado. Na mesa, uma chávena fumegante e um bilhete rabiscado. Desculpa,
amor. Hoje pago metade da conta. Beijos, J. Sorri por fora, mas por dentro, o plano ganhava forma. Peguei no telemóvel e comecei a vasculhar, perfis antigos dele no Facebook, comentários de ex-namoradas que ele pensara apagados. Ah, João, tu és um livro aberto para quem sabe ler entre linhas. O dia no trabalho foi um borrão de números e ecrãs frios. Na firma de seguros, eu era a invisível, Beatriz Costa, 32 anos, especialista em apólices de vida que ninguém quer pensar. Mas hoje, minha mente divagava. Imaginei-o mendigando, sem o conforto da minha cama, sem as minhas refeições quentes. Não era raiva cega, era justiça poética. Ele entrara na minha vida como um ladrão sorridente, e eu o faria pagar com a própria moeda, devagar, inexoravelmente. À noite, jantámos em silêncio tenso. Ele tagarelava sobre um grande negócio, entregas para um restaurante chique no bairro alto que o contratara. Vai render bem, verás. Daqui a pouco, pago tudo e mais um pouco. Mastiguei o frango grelhado, assentindo. Estou ansiosa por isso. Mas enquanto ele devorava, eu observava, as unhas roídas, o olhar evasivo quando falava de dinheiro. Mentiroso nato. Pesquisara mais, o barco avariado era desculpa velha, ele largara o emprego de pescador meses antes por falta de motivação. E as entregas? Metade das noites, ele saía trabalhar e voltava cheirando a copos, não a comida. Decidi começar pequeno. No dia seguinte, esqueci-me de encher o frigorífico. Ele chegou faminto, abrindo portas vazias. Onde está a comida, Bia? Encolhi os ombros, fingindo distraída. Comprei só para mim hoje. Tenho dieta. A careta dele foi deliciosa. Saiu resmungando, voltou com sandes baratas de um quiosque. Obrigado por avisar, rosnou. Sorri docemente. Desculpa, amor. Amanhã melhoro. Amanhã nunca veio. Em vez disso, cortei o Wi-Fi nos horários dele, problema da operadora, mentia, reiniciando o router quando saía. Ele praguejava no sofá, telemóvel na mão inútil. Como é que jogo sem net? Tu nem ligas. Liga para eles, então, respondia calma, lendo um livro sobre psicologia manipuladora que comprara online. Aprendi rápido, o controle vem da paciência, não da explosão. Uma semana depois, a fatura do gás chegou. 80 euros por aquecer a casa nas noites frias de outono. Ele viu o envelope na mesa e empurrou-o para mim. Resolve tu. Eu cuido do aluguel. Aluguel? A casa era minha. Ri alto, um som que o gelou. Aluguel? Pagas 0, João. 0. A discussão explodiu como fogo de artifício no São João. Ele atirou o copo contra a parede, vinho tinto escorrendo como sangue. Saio amanhã. Vai ver como te sentes sozinha nesta pocilga. Não saiu. No dia seguinte, acordou com ressaca, olhos inchados, e murmurou desculpas entre beijos forçados. Não disse a sério. Amo-te. Engoli o nojo, abracei-o, eu sei. Mas naquela noite, enquanto ele roncava, entrei no quarto de banho e tranquei a porta. Lágrimas quentes escorreram, não de fraqueza, mas de fúria pura. Eu fora forte toda a vida, criara-me sozinha após a morte do pai num acidente na ponte, sustentar a mãe doente com bicos de fim de semana. E agora, este parasita sugava-me seca. O plano evoluiu. Descobri, através de uma amiga comum, a Carla, cabeleireira no Saldanha, que João devia dinheiro a credores sombrios. Apostas no futebol, jogos online que ele escondia no histórico do browser. Ele é viciado, Bia. Cuidado, avisar a ela num café confidencial. Sorri. Perfeito. Comecei a incentivar as saídas dele, vai jogar bilhar com os amigos, relaxa. Ele ia, voltava pior, olhos vidrados. E eu pagava as dívidas pequenas, 50 euros aqui, 100 ali, para mantê-lo no anzol. Por nós, dizia. Ele beijava-me, grato, sem saber que cavava o próprio túmulo. Lisboa conspirava comigo. O inverno instalou-se com chuvas que batiam nas janelas como dedos acusadores.
Caminhava sozinha pelo rocio, o casaco colado à pele, pensando na vingança como um fado lento, doloroso, inevitável. Encontrei um terapeuta online, anónimo, claro, e desabafei sem nomes. Ele me rouba a alma, disse. A resposta: recupera-a com inteligência, não com ódio. Inteligência. Sim. Então, veio o golpe mestre inicial. Uma noite, fingi uma chamada urgente do trabalho. Tenho de ir a Porto amanhã, reunião importante. Fica à vontade. Ele assentiu, aliviado por espaço. Mas instalei uma app de monitorização no telemóvel dele, ética duvidosa, mas amor não era ético. Enquanto trabalhava, via-o marcar encontros com uma tal de Marta num bar no cais. Traição. Não me importava mais. Importava o padrão, mentiras sobre mentiras. Voltei cedo, fingi surpresa ao encontrá-lo com ela na sala, risos abafados, mãos entrelaçadas. Quem é esta? A cena foi teatral, ele gaguejou, ela fugiu porta fora. É só uma amiga, juro. Abracei-o, chorando falsamente. Não me mintas mais. Somos nós contra o mundo. Ele comprou, culpado, prometendo mundos. Mas eu sabia, a semente da dúvida plantada. As semanas seguintes foram um jogo de xadrez. Eu cozinhava pratos elaborados, cozido à portuguesa com carnes tenras, e ele devorava, esquecendo as contas. Paguei a renda sozinha, cortando o cartão de crédito para economia. Ele queixou-se da falta de luxos, quero sair, jantar fora. Depois que pagares tua parte, respondia serena. A tensão crescia, o ar da casa espesso como névoa do Tejo. Numa discussão feia, ele confessou, tenho dívidas, Bia. Grandes. Se me expulsares, perco tudo. Sorri friamente. Então fica e paga. Ele ficou. E eu, na quietude da madrugada, planejava o próximo movimento, envolver os amigos dele, a família distante em Setúbal. Fazer com que o mundo visse o monstro por trás do sorriso. O ódio transformava-me. Olhava no espelho e via não a vítima, mas a predadora. Lisboa, com suas 7 colinas, ensinava-me, subir é duro, mas a vista do topo vale o sangue nos pés. O Natal aproximava-se, trazendo luzes piscantes à baixa e o aroma de rabanadas fritas nas pastelarias. Mas na minha casa, o espírito era outro, um inverno gelado de silêncios e olhares cruzados. João tentava, como tentava, com presentes baratos de feiras, um colar de conchas que pinicava o pescoço, um cachecol tricotado por uma tia. Para te aquecer o coração, dizia, olhos suplicantes. Eu usava-os, sorrindo, mas o frio era interno, um gelo que nenhum fogo acendia. Comecei a documentar tudo. Um caderno escondido na gaveta da mesa de cabeça, páginas preenchidas com datas, valores, mentiras. 15/11, fatura luz 180 euros, pago sozinha. Ele, sem guito. 20/11, saiu trabalhar, voltou às 4 horas, cheiro de perfume. Era terapêutico, transformar o caos em linhas retas. Como nas apólices que auditava, riscos calculados, perdas quantificadas. Ele era o meu maior risco não assegurado. Envolvia Carla mais fundo. Encontrámo-nos num café escondido no Príncipe Real, com chá de hortelã a fumegar entre nós. Preciso de ajuda, confessei, voz baixa. Ela assentiu, olhos castanhos cheios de empatia, fora traída antes, por um tipo pior. O que queres saber? Tudo, os vícios dele, as ex que choravam em segredo, os esquemas de negócios que cheiravam a fraude. Ela contou, João roubara a um sócio num esquema de entregas falsas, faturas inflacionadas para embolsar o extra. Ele é um abutre, Bia. Põe-no a voar sozinho. Com essa munição, plantei sementes. Numa festa de amigos, a dele, claro, porque os meus eram poucos e distantes, servi gin tónico forte demais. Ele bebeu, tagarelou, e eu, acidentalmente, deixei cair o telemóvel dele na mesa. Um amigo, o Pedro, viu as mensagens. Marta, quando repetimos? J, logo que a bruxa viajar. Risos abafados, olhares para mim. João empalideceu, mas eu fingi não notar, rindo alto de uma anedota. Naquela noite, no táxi de volta,
ele suplicou. Não é o que parece. Eu sei, menti. Confio em ti. Mas a confiança era uma arma cega agora. Comecei a sabotar o trabalho dele, marcava entregas falsas através da app, perfis anónimos que eu criava no escuro da cozinha. Entrega urgente no Lumiar, pedia, depois cancelava no último minuto. Ele corria de mota sob a chuva, voltava furioso, sem gorjeta. Estou lixado, Bia. Estes clientes são malucos. Acariciava-lhe a cabeça. Vai melhorar. Não melhorou. As dívidas cresciam, vi extratos no lixo, números aterradores, 2.000 euros em apostas, mais 1.500 em cartões de crédito machados. Ele escondia correios, mas eu encontrava. Uma noite, ouviu ao telefone no balcão, voz trêmula, dá-me uma semana, opá. Juro. Credores. Perfeito. Liguei para um deles, número obtido via Carla, fingindo ser esposa preocupada. Ele anda sumido. Tem dívidas conosco. O homem riu, rouco. Mais que isso, senhora. Diga-lhe para pagar ou vem o diabo. Deixei o medo infiltrar-se. João acordava a suar frio, olhos assombrados. Tens pesadelos? Perguntava inocente. Ele assentia, abraçando-me como âncora. Contigo estou seguro. Ironia deliciosa. Enquanto ele dormia, eu contactava a família, uma tia em Setúbal, via mensagem fria. João anda mal, dívidas grandes. Ajudo, por favor. Ela respondeu, sempre igual. Não me envolva. Mas envolveu-se, ligando-lhe furiosa dias depois. Ouvi a gritaria, vergonha da família. Volta para cá e arranja emprego decente. Ele veio para mim aos prantos, corpo tremendo. A tia disse que eu sou um fracasso. Que te estou a arruinar. Abracei-o, sentindo o cheiro azedo do desespero. Não ouças. Nós superamos. Mas sussurrei no escuro, a menos que mudes. Ele prometeu, mais uma vez. Começou a procurar empregos, currículos enviados com unhas roídas. Mas eu sabotava, envios falsos que o atrasavam para entrevistas, conselhos que o levavam a bares em vez de agências. O ponto alto veio na véspera de Ano Novo. Fogo de artifício estourava sobre o Tejo, a cidade em êxtase. Nós, na varanda apertada, com champanhe barato. Ele brindou, ao nosso futuro. Bebi, olhos fixos nos dele, ao que merecemos. Naquele momento, vi o abismo, ele, vazio, eu, cheia de fúria canalizada. Na cama depois, enquanto ele ressonava, peguei no telefone e enviei a mensagem fatal para Marta. Ele falou de ti. Vem à casa amanhã. Ele sai às 10 horas. Anónima, claro. Ela veio. Eu abri a porta, sorriso de boas-vindas. Entra. Ele não demora. Sentámo-nos na sala, chá quente entre nós. Contei tudo, as dívidas, as mentiras, o roubo lento da minha vida. Ela chorou, maquiagem borrada. Ele prometeu casamento. Ri, sem maldade. Ele promete tudo. Mas leva mais. Quando ele chegou, encontrou-nos de mãos dadas, risos cúmplices. O quê? A cena foi um furacão, acusações, portadas batidas, ele correndo atrás dela na rua molhada. Voltei para dentro, coração batendo calmo. Ele regressou horas depois, joelhos no chão. Perdão, Bia. Foi um erro. Levantei-o, beijei a testa suada. Erros custam caro. E custariam. O ano novo nascia, e com ele, a fase 2 do meu inferno pessoal, ou paraíso, dependendo do ângulo. Enquanto a cidade festejava, eu planeava o checkmate. Lisboa, com suas luzes eternas, testemunhava, a vingança não é barulho, é o silêncio antes da queda. Janeiro trouxe o cinzento típico, céus pesados, ruas escorregadias de folhas podres e promessas quebradas. João mudou após o incidente com Marta, acordava cedo, limpava a casa com frenesim, até cozia sopa de couve que queimava a língua. Quero provar que mudei, jurava, olhos de cachorro abandonado. Eu elogiava, tocava-lhe o braço, mas o toque era mecânico, como assinar um contrato odiado. Por dentro,
o monstro que eu despertara ria abaixo. O plano agora era sistémico. Contactei um advogado amigo, o Miguel, de um caso antigo na firma, confidencial. Preciso de conselho sobre coabitação sem contrato. Ele riu no telefone, voz grave de quem via dramas diários. Expulsa-o, Beatriz. Mas se queres jogar sujo, documenta tudo. Dívidas conjuntas. Não deixes. Documentei mais, fotos de recibos pagos por mim, gravações subtis de discussões onde ele admitia não contribuir. Ética. Num tribunal de corações partidos, não existe. Sabotei o renascimento dele devagar. Ele arranjou um emprego, garçom num restaurante no Bairro Alto, turnos noturnos que o deixavam exausto. Finalmente, estabilidade, gabava-se. Mas eu esquecia alarmes, deixando dormir além do horário. Chegava atrasado, chefe furioso. Perdi uma mesa boa hoje, queixava-se, pés doendo em sapatos apertados. Desculpa, amor. O meu sono é irregular. Irregular. Calculado ao milímetro. As dívidas apertavam. Credores ligavam, eu atendia, voz doce, ele não está. Deixe mensagem. Eles deixavam, ameaças veladas, juros compostos como tumores. Ele ouvia os bips, empalidecia. Vou pagar, Bia. Com o salário novo. Mas o salário mal cobria os ténis que comprara para o trabalho. Eu via, extratos online que ele deixava abertos, saldos negativos dançando como fantasmas. Envolvi os amigos. O Pedro, o do bilhar, recebeu uma mensagem minha, João anda de verde. Ele confessa tudo a mim. Pedro, leal mas ganancioso, confrontou-o numa cerveja. Ouvi a discussão pela janela aberta, pá, 300 euros, homem. Quando pagas? João gaguejou promessas. Dias depois, mais um amigo cortou laços, não confio em traidores. O círculo encolhia, como corda ao pescoço. A família foi o golpe doce. Liguei para a tia em Setúbal, fingindo pânico. Ele bateu em mim, tia. Não aguento. Mentira cruel, mas eficaz. Ela explodiu, aquele porco. Vou buscá-lo. Chegou de comboio, mala na mão, olhos de falcão. Encontrou-nos na cozinha, eu com hematoma falso no braço, maquiagem de Carla. Saia desta casa, João. Vergonha. Ele chorou, suplicou, mas ela arrastou-o para o carro. Volto para ti, Bia, gritou ele pela janela. Ficou fora uma semana, reflexão, disse ela. Eu visitei Setúbal de comboio, fingi preocupação. Amo, tia. Mas as dívidas. Ela contou, ele confessara apostas, fraudes pequenas. É doentio. Manda-o para reabilitação. Voltei a Lisboa com munição, sugestões de clínicas caras que ele não podia pagar. Ele regressou mudado, magro, olhos fundos, prometendo terapia. Pelo nosso amor. Começámos sessões online, eu pagava, claro. Mas manipulava, conta tudo ao terapeuta, João. Liberta-te. Ele contou, traições passadas, roubos, a família que o renegava. O terapeuta notou padrões, eu, oportunidade. Ele precisa de isolamento para curar, sugeri. Convenci-o a largar o emprego tóxico, prometendo apoio financeiro temporário. Isolamento veio fácil. Bloqueei números de amigos no telemóvel dele, proteção, dizia. A tia ligava menos, cansada. Lisboa encolhia para nós dois, casa, mercado, cama. Ele dependia de mim para tudo, comida, afeto, esperança. O peso esmagava-o, eu via nos ombros caídos, no tremor das mãos ao servir o vinho. Uma noite de fevereiro, tempestade rugindo fora, ele desabou. Sou um zero, Bia. Sem ti, nada. Abracei-o, sentindo o coração dele martelar como prisioneiro. Não és. Mas tens de pagar o que deves. Ele assentiu, olhos vidrados. Naquela semana, descobriu uma carta de despejo falsa que plantei, atraso na renda. Saia em 30 dias. Pânico puro, correu para bancos, pedindo empréstimos negados. Voltou quebrado.
Ajuda-me a preencher formulários para insolvência. Fiz. Mas adicionei detalhes, endereços errados, documentos perdidos que atrasavam processos. Ele afundava em burocracia, enquanto eu ascendia, promoção na firma, salário maior, mas nenhum cêntimo para ele. O clímax psicológico veio numa visita à mãe dele, viúva em Alfama, casa cheia de santos e cheiro de incenso. Fingi doente, tosses fingidas, cansaço crônico. Ele me estressa, Dona Rosa. Ela, devota, culpou, sempre egoísta. Deixa a rapariga em paz. Ele defendeu-se, voz rouca, mas o dano estava feito. Na volta, no elétrico sacudante, ele murmurou, perdi tudo por ser idiota. Não perdeste ainda, sussurrei. Mas perderia. O plano final tomava forma, expor as fraudes antigas à polícia, anônima, via linha direta. Um whistleblower invisível. Enquanto a chuva lavava as ruas, eu caminhava sozinha pelo Tejo, vento salgado limpando a alma. Vingança não era destruição cega, era reconstrução minha, tijolo por tijolo. Março desabrochou com amendoeiras em flor no Monsanto, pétalas rosa contra o céu incerto. Mas na minha alcova, o ar era denso de segredos não ditos. João, agora sombra de si, rondava a casa como fantasma, limpava obsessivamente, cozinhava pratos sem graça, pedia desculpa, em loopes infinitos. Quero ser melhor para ti, Bia. Eu assentia, beijava-lhe a têmpora fria, mas o beijo era veneno doce. O isolamento completara-se. Amigos evaporaram, Pedro bloqueou após devolução de dívida com cheque sem fundos, eu o ajudara a emitir. A tia em Setúbal mandava postais frios, cuida-te, mas afasta-te dele. A mãe, em Alfama, rezava missas por o filho perdido. Ele via as mensagens, olhos marejados. Todos me odeiam por tua causa. Atirava, num raro surto. Não, respondia calma. Por tua. Sabotagem laboral atingiu o pico. Ele tentara freelance, entregas independentes, mas eu inundava a app com queixas falsas, motorista grosseiro, atrasado. Avaliações estrelas baixas acumularam-se, banindo de plataformas. O que se passa, caralho, gritava, telemóvel na mão trêmula. Má sorte, encolhia os ombros. Talvez devesses parar de apostar. Ele parava, semanas, mas recaía, olhos febris no ecrã durante as minhas ausências. As dívidas snowballavam. Juros devoravam-no, 500 euros viravam 700 num piscar. Credores escalavam, chamadas noturnas, batidas na porta que o faziam saltar da cama. Uma noite, um tipo corpulento apareceu, cicatriz na cara, sotaque alentejano grosso. O teu homem deve 1.200. Paga ou levo algo. João gaguejou, oferecendo relógio falso. O homem riu, olhos em mim. Bonita casa. Da próxima, levo mais. Fechei a porta, coração acelerado, não de medo, mas excitação controlada. Ele chorou no meu colo depois. Vou morrer assim, Bia. Ajuda-me. Ajudei, liguei para um agiota amigo, contacto de Miguel, o advogado. Empresto-te 2.000, mas com garantias. Garantias. A casa, minha casa. Ele assinou papéis apressados, sem ler, hipoteca secundária em meu nome, claro. Por nós, disse eu, caneta na mão dele. Ele confiou. Idiota. Psicologicamente, desmontava-o peça por peça. Nas terapias conjuntas, guiava conversas, conta os teus erros, João. Liberta. Ele contava, traições a ex, roubos a amigos, a família que abandonara após a morte do pai. Eu sou tóxico, admitia, voz partida. Eu assentia, sim. Mas podes mudar. Mudança. Ilusão. Plantei dúvidas, achas que a Marta te perdoa? Liga-lhe. Ele ligava, suplicava, era bloqueado. Cada rejeição era um corte. Envolvia a firma dele antiga, o restaurante. Enviava e-mails anónimos, João Costa, ex-funcionário, envolvido em fraudes de entregas. Verifiquei. O dono ligou-lhe, não voltes, rapaz. Rumores feios.
Ele veio para casa aos soluços. Perdi o último refúgio laboral. Abracei-o, tens-me. Só me tinha. O turning point veio numa tarde de sol raro. Passeávamos pelo Jardim da Estrela, bancos de ferro sob árvores centenárias. Ele parou, ajoelhou-se num capricho. Casa comigo, Bia. Quero recomeçar. O anel era falso, latão disfarçado, mas o gesto era real. O pânico subiu. Casar. Isso selaria a ruína financeira. Sorri, lágrimas falsas. Sim. Mas primeiro, resolve as dívidas. Ele prometeu mundos, mas o anel ficou no dedo como algema. Naquela noite, executei o cheque. Liguei para a polícia, linha anticorrupção, voz distorcida por A. Tenho provas de fraudes, faturas falsas de entregas, assinadas por João Costa, morada minha. Envio por mail. Anexei scans, documentos que ele assinara anos antes, encontrados no sótão. Não eram crimes capitais, mas suficientes para investigação. Lavagem de IVA, talvez. Dias depois, bateram à porta, 2 inspetores, crachás brilhando. Senhor Costa. Precisa de falar conosco. João empalideceu, algemas metafóricas cerrando. O quê? Eu não. Eu fingi choque. O que se passa? Eles explicaram, denúncia anônima, buscas necessárias. Revistaram a casa, levaram portátil dele, papéis. Ele seguiu, olhos implorando, Bia, ajuda. Fiquei. Sozinha na casa agora vazia, bebi vinho do Douro, olhando o Tejo pela janela. O primeiro gosto de liberdade, amargo, mas puro. Ele voltou ao anoitecer, solto sob fiança, investigação em curso, disseram. Mas o dano, interrogatório humilhante, impressões digitais, olhares de suspeito. Alguém me denunciou, gritou, socando a parede. Quem te odeia tanto? Sorri por dentro. Karma, amor. Karma. A partir daí, o colapso acelerou. Amigos sumiram de vez, família renegou publicamente numa chamada em viva voz que forcei, não és mais sangue meu. Ele isolou-se na cama, dias inteiros, barba crescida, olhos vazios. Eu cozinhava, limpava, mas o toque faltava. Levanta-te, incentivava. Luta. Mas ele não lutava, eu roubara a luta dele. Abril floresceu, e com ele, o fim próximo. Ele descobriu o agiota, a hipoteca é tua. Como? Expliquei serena, proteção. Se falires, perdes tudo, incluindo mim. O horror nos olhos dele foi o ápice, traição total. Tu planeaste isto. Neguei, mas o silêncio confirmou. Enquanto Lisboa acordava para a primavera, João afundava no inverno eterno da alma. E eu? Eu renascia, pétala por pétala. Maio trouxe o calor pegajoso, azulejos quentes sob os pés, e o cheiro de jasmim invadindo as varandas. Mas na minha casa, o ar era sufocante, carregado de acusações não verbalizadas. João movia-se como autômato, acordava, bebia café sem leite, saía para buscar trabalho que não existia. Voltava vazio, corpo curvado como os velhos do chiado mendigando trocos. Nada hoje, murmurava, evitando meus olhos. Eu assentia, servindo jantar, sempre eu, a provedora invisível. A investigação policial arrastava-se, um novelo de fios que o enforcava devagar. Convocatórias semanais, mais documentos, Sr. Costa. Ele ia, voltava exausto, cheirando a suor e derrota. Perguntaram sobre ti, Bia. Se sabias das fraudes. Ri baixo, servindo sopa. E disseste. Que és inocente. Minha rocha. Rocha. Eu era o iceberg, e ele o Titanic. Financeiramente, o abismo abria-se. O agiota ligava, eu atendia agora, voz firme, pagamento atrasado. Juros dobram amanhã. Ele ouvia, implorava, diz-lhe que pago. Mas como? O salário meu mal cobria nós dois, cortara luxos, mas ele comia como rei em exílio. Vendi joias antigas, herança da mãe, para tapar buracos, mas internamente, isto acaba em junho. Amigos? Relíquias.
O último, o Rui do bilhar, confrontou-o num café que eu sugeri. Ouvi da polícia, pá. Fraudes. Traíste todos. João defendeu-se fraco, mentiras. Alguém trama. Rui riu, tu. Saiu, porta batendo. João veio para casa aos tropeções, garrafa na mão. Perdi o Rui também. Abracei o bêbado, culpa tua. Família selou o túmulo. A tia de Setúbal visitou, última vez, jurou. Encontrou na sala, olhos fundos, pilhas de cartas de cobrança. Olha para ti. O mendigo na casa dela. Ele chorou, ajuda-me, tia. Ela cuspiu, ajuda. Mandaste-me mails falsos, pedindo dinheiro para emergências. Roubar a própria sangue. Mentira minha, claro, contas falsas no e-mail dela. Ela virou-se para mim, desculpa, Beatriz. Ele não merece-te. Saiu, deixando-o ajoelhado em cacos. A mãe, em Alfama, foi o golpe final. Convidei-a para jantar, para unir a família. Ela veio, lenço na cabeça, rosário na mão. Servi bacalhau à moda, vinho verde fresco. Mas durante a sobremesa, revelava, ele confessa tudo, Dona Rosa. As apostas, as mentiras. Até mentiu sobre o pai, disse que fugiu, não morreu. Falso, mas venenoso. Ela empalideceu, cruzou-se, meu Deus. Tu, demónio. Atirou o copo, vinho salpicando o chão. Saia da minha vida, João. És maldição. Ele seguiu-a à rua, suplicando sob as estrelas. Mãe, não. Ela subiu ao táxi, porta fechada como caixão. Voltou sozinho, corpo mole, alma esvaziada. Perdi-a, perdi tudo. Deitei na cama, cantei um fado baixo, estranha forma de vida, Amália rodopiando na voz. Ele adormeceu chorando. Psicologicamente, era marioneta. Parou as terapias, inútil, disse. Mas eu incentivava diários, escreve os teus pecados, liberta. Ele escrevia páginas, confissões cruas, traí-Bia com Marta, roubei ao Pedro, menti à família. Lia à noite, luz baixa, combustível para o fogo. Uma entrada, Bia é santa. Sem ela, suicídio. Sorri sombrio. Santo. Não. Justiceira. O isolamento social completou-se. Vizinhos sussurravam, aquele tipo, problemas com polícia, olhares tortos no elevador. Ele notava, encolhia-se. Não saio mais. Perfeito. Casa-prisão, eu carcereira benevolente. Financeiro colapso veio em maio. O agiota bateu, 2 homens agora, músculos salientes. Tempo acabou, Costa. Revistaram gavetas, levaram TV, eletrodomésticos. A casa é dela, gritou ele. Riram, papéis dizem nosso. Ele assinara, lembrava. Eu ficara quieta, braços cruzados. Paguem ou levo mais. Levaram o que podiam carregar, deixando buracos nas paredes. Ele sentou no chão nu, cabeça nas mãos. Vou à rua, Bia. Ofereci salvação falsa, vendo o anel de noivado. Paga parte. Ele vendeu, 50 euros por bijuteria. Mas o agiota queria sangue. Liguei para Miguel, a hipoteca. Invalida-a. Ele forjou a assinatura. Falso, mas o advogado investigou, mandando carta de ameaça. O agiota recuou, mas juros explodiram, 5.000 totais. Ele afundou em desespero. Noites em claro, fumando na varanda, olhando o Tejo como suicida. Acabo nisto, murmurava. Eu consolava, luta por mim. Mas plantava sementes, se falires, leva a casa. Perdes o último porto. Junho asfixiava com calor. Ele emagreceu 10 quilos, ossos salientes, pele amarelada. Depressão, diagnosticou o médico que forcei. Receitaram pastilhas, eu controlava doses, esquecendo às vezes. Alucinações leves, ouço a mãe a chamar. É culpa tua. O último prego, expor publicamente.
Criei perfil falso no Facebook, Voz de Lisboa, postei confissões dele copiadas do diário, João 100, traidor e ladrão, destrói vidas. Veja provas. Anexos, scans de dívidas, mensagens a Marta. Viralizou em grupos locais, cuidado com este no bairro alto. Amigos partilharam, família viu. Ele descobriu, gritou, tu. Eras tu sempre. Nega, lágrimas, não, amor. O mundo te odeia. Mas ele soube. Naquela noite, pacou mala trêmula. Vou embora. Para sempre. Sorri pela primeira vez genuína. Vai. Mas leva as dívidas. Saiu porta fora, para a noite quente, silhueta engolida pela escada escura. Casa vazia ecoou. Bebi sozinha, janelas abertas ao vento salgado. Vingança consumada, ele perder emprego, amigos, família, dignidade, futuro. Eu. Rica em lições, pobre em ilusões. Julho incendiou Lisboa com sol impiedoso, terraços cheios de risos que não me alcançavam. A casa, agora silenciosa, respirava alívio, poeira assentava, azulejos brilhavam limpos, o Tejo lá fora dançava livre. João sumira, uma mensagem seca, em Setúbal. Não me procure. Não procurei. Em vez disso, limpei, queimei o caderno de anotações numa fogueira improvisada na varanda, cinzas levadas pelo vento como confetes de adeus. As consequências cascatearam. A polícia arquivou o caso, provas insuficientes, mas o estigma colou-se. Ouvi via Carla, ele mendigava em bares do cais, corpo magro, olhos caçados. Pede emprego, mas ninguém contrata um rato, ria ela ao telefone. Família. Cortada. A tia bloqueara-o, a mãe rezava contra ele em Alfama, rosário apertado como nó. Amigos? Fantasmas, Pedro processara-o por os 300 euros, tribunal pequeno mas humilhante. Financeiro. Ruína total. O agiota, furioso com a fraude na hipoteca, minha jogada final via Miguel, mandara recados, aparece ou mandamos cobrar à família. Ele não apareceu, fugiu para o Alentejo, diziam, colhendo uvas por migalhas. Dívidas inchavam, 8.000 euros, juros como parasitas. Vendi a história a um blog local, anónima, claro, como um parasita destruiu um lar. Viral, li comentários, ele mereceu. Sorri. Justiça popular. Eu. Renasci. Na firma, promoção veio, chefe elogiou, resiliência. Salário novo pagou reformas, paredes pintadas de azul Tejo, jardim na varanda com manjericão e tomilho. Saía mais, cafés no Chiado com Carla, passeios solitários pelo castelo, onde o vento limpava a alma. Encontrei um terapeuta real, para mim, vingança curou o frio. Ambos, admiti. Mas librou. Um dia, viu, elétrico 28, eu no banco da frente, ele atrás, barba hirsuta, roupa rota. Olhos cruzaram-se no vidro, reconhecimento, pavor no dele, triunfo no meu. Desceu numa paragem errada, tropeçando. Não segui. Deixei-o ao destino. Verão avançava, festas de São João ecoavam distantes. Eu dançava sozinha na sala, fado alto, chega de saudade. Não saudade dele, saudade da mulher que fora, tola e aberta. Agora, fechada mas forte, cicatrizes como medalhas. Ele perdeu mais que contas, perdeu-se a si. Rumores chegavam, tentativa de suicídio no Douro, internado, solto sem ajuda. Um destroço, disse Carla. Eu. Indiferente. Vingança não era ódio eterno, era fechamento. Outono pintou folhas douradas, e eu vendi a casa, lucro bom, nova vida em Cascais, mar aberto. Última notícia, ele em prisão leve por fraude menor, família ausente. Perdeu tudo, como prometi. Agora, à beira-mar, ondas lambendo pés, penso, amor não é cegueira, é visão clara. E tu, leitor? Perdoas-me o veneno, ou invejas a cura? Fim. Lisboa sussurra, vive, ama, mas guarda as garras.